letra deste hino diz: deixa o Salvador com o seu amor te tocar. Abre o teu coração e aceita o seu perdão. É nessa condição que nós estamos hoje aqui, nesta manhã, com este desejo de abrir o nosso coração, de estar no alcance do seu cuidado, do seu toque, e fazê-lo nesta oportunidade de estarmos juntos como igreja é de facto um privilégio que nós não queremos deixar de experimentar, de celebrar, de agradecer também. E certamente as palavras deste hino irão acontecer. O Senhor vai tocar os nossos corações, Ele falará connosco. Ele será certamente aquele que irá transformar as nossas vidas e só Ele mesmo para o fazer, só mesmo Ele para o fazer. Nós queremos, nesta manhã, então, saudar a todos com um abraço muito apertado. Alguns que estão pela primeira vez connosco, sintam-se bem. Aqui é família que se reúne aqui. Gostamos sempre de ter essa noção de família e por isso é isso que queremos experimentar. Somos família e ela reúne-se aqui desta forma, com alegria, com frio hoje, é verdade, mas com muita alegria. Aqui dentro está quente, não está? Os irmãos estão confortáveis, então isso é uma alegria que podemos estar. Então a todos um forte abraço e a alegria de estarmos juntos e o desejo de que se sintam realmente bem. Sempre celebramos com alegria os que celebram mais um ano de vida esta semana. Mas esta é aquela semana em que eu percebo que afinal já não tenho 18 anos, porque tenho uma filha com 30. E já não é mais velha, não é? A minha filhota, ela fugiu, entretanto, está ali, não está ali, mas a minha filha do meio faz 30 anos. Não está aqui, não, Marta? Saiu. A Marta fez 30 anos, é uma alegria. Está naquela idade que eu ainda posso dizer, aliás, eu posso sempre dizer a idade dela, não é? Mesmo que ela fique zangada comigo, não há problema. Mas a Marta fez anos, a Tatiana também, celebramos a alegria da vida. Já agora, Tatiana, fica de pé, porque temos mais do que uma Tatiana. É esta Tatiana que faz anos, a Jurema. O Wilson faz anos, não está connosco. Vamos celebrar hoje. E a Anice faz anos hoje, não é? A Anice faz anos hoje, que maravilha. E tem um presente que é a Abigail, que maravilha. E um presente que é o Filipe. O Filipe também é um presente, está lá atrás. Celebramos hoje a vida da Abigail, da Anice também, com muita alegria. E então celebramos, porque reconhecemos que é a bênção de Deus. Marta, eu acabei de lembrar que tu fizeste 30 anos, depois ficares zangada, a gente resolve lá em casa, não há problema. Mas os recursos da igreja estão aí para nós podermos desfrutar deles, aproveitá-los, e o Senhor certamente também os usará em bênção para as nossas vidas. Hoje mesmo já a melhor escola do mundo já funcionou aqui, a Escola Bíblica Dominical, com as classes para as diversas idades. Quarta-feira temos o nosso tempo de estudo bíblico, de oração, tempo sempre também muito precioso. Convidamos a todos para poderem estar. A porta continua a funcionar, aberta. Não temos voluntários para o próximo sábado. Se alguém puder ajudar no próximo sábado, a folhinha está ali, é a única abertura que está agora ainda este mês com necessidade de ajuda. Próximo sábado, se alguém puder, por favor, depois pode passar aqui no fim e registar a sua disponibilidade. Associado à porta, a cesta também precisa de ajuda. Lá atrás, no placar, estão as etiquetazinhas dos bens, ela foi já renovada com novas etiquetas. Os irmãos podem retirar a etiqueta, levar e depois trazer os bens, de forma a podermos também, através da nossa cesta solidária, abençoar a vida daqueles que necessitam e que sempre identificamos situações dessas. Ontem aconteceu uma jornada de trabalho na fogueira, uma vasta equipa de excelentes profissionais pintaram um apartamento em pouco menos de 4 horas, não foi? Foi 4 horas e pouco. E o apartamento estava pintado. Portanto, nós vamos abrir aqui, então, um novo recurso, vamos começar a pintar casas. Não vamos. Mas precisamos dar a segunda de mão no apartamento da fogueira. Portanto, próximo sábado volta a haver uma jornada de trabalho. Está bem? Os que puderem, por favor, falem e digam-me, mas temos que dar a segunda de mão para a obra ficar realmente como deve ser. Mas agradeço muito a disponibilidade dos irmãos que puderam estar e os que puderem estar então no próximo sábado, depois estaremos lá, entretanto no grupo do WhatsApp da igreja nós vamos partilhar informações. Os departamentos começam agora a mexer e eles querem começar a dar nota das suas atividades. Departamento de homens, vamos começar pelos mais velhos, o Ed vai já dar informação, ali na imagem não está a hora, mas o Ed vai nos dizer qual é a hora do encontro. Bom dia a todos. Quem é homem, levanta a mão.
só quem é homem, por favor. Não, mas levanta de verdade, a gente é homem. Isso, aí. Para você que é homem, eu tenho um convite. Eu de repente fiquei preocupado. Não, eu também eu fiquei preocupado que há aí algumas pessoas que estão com crise de identidade. A gente tem que os ajudar. Esse ano a gente conserta isso, você vai ter certeza, até o final do ano, eu garanto. Certo? Então o convite, todos os homens, no próximo sábado, às 16h30, aqui na igreja, nós temos uma reunião com todos os homens da igreja. Você que é homem, está nos visitando, você é nosso convidado para estar com a gente, aprendendo um pouco mais da palavra e também se conhecendo melhor. É o objetivo da gente se conhecer. Eu não conheço todos os homens da igreja, mas eu gostaria de conhecer todos os homens da igreja para que a gente pudesse junto compartilhar da palavra. Mas a responsabilidade eu queria dividir, porque sendo homem eu sei que eu esqueço muitas coisas, minha esposa que lembra. Quem é a esposa desses homens aí, irmã, mãe, tia? Levante a mão. Então, para vocês eu passo a responsabilidade para lembrar eles que sábado, às 16h30, nós temos o evento com os homens aqui na igreja. Amém? E agora ficou complicado, irmãos. Agora ficou complicado. Fica complicado porque não vai haver desculpa, não é? Porque elas não se vão esquecer de avisar. Mas os adolescentes também vão começar as suas atividades e o Lucas e a Joana têm informações para eles, para os adolescentes. Bom dia, irmãos. Como sabem, no domingo passado foi relembrado isso. Eu e a Joana vamos agora ser os líderes de adolescentes. E se vocês têm entre 11 e 15 anos e têm amigos também, vai haver no próximo sábado, dia 24, das 2h30 às 5h30, uma reunião de adolescentes. Vamos fazer várias atividades, vai ter comida, está bem? E vamos, principalmente, é uma maneira de trazer as pessoas, certo? Vamos ter, principalmente, este estudo sobre a importância das amizades cristãs. Portanto, vai ser um bom tempo, tragam os vossos amigos que tiverem esta idade, está bem? E aguardamos ansiosamente a vossa presença, está bom? Obrigado. Obrigado, Joana e Lucas. Nós somos gratos pelo ministério que está naturalmente novamente no início deste ano à atividade. No caso dos adolescentes, o Lucas não falou, mas os papás e os avós e os titios e os vizinhos todos são convocados a lembrarem-se e a trazê-los, no caso de não. Mas também se alguém precisar de transporte, por favor, façam-nos saber que queremos naturalmente ajudar nesse aspecto. Amados, sempre lembramos isto todos os domingos. Somos família, somos corpo de Cristo aqui reunidos e uma das maravilhosas marcas disso é podermos nos cuidar em oração. Quando nós oramos uns pelos outros, mais do que estarmos a colocar no coração do Pai os nossos motivos de gratidão, porque nós agradecemos uns pelos outros, mas também intercedemos, entregamos aos cuidados do Pai as nossas ansiedades, preocupações, mas também é a forma de nós nos disponibilizarmos para Deus nos usar na vida daqueles que estão perto de nós e com quem nós somos igreja, neste caso, igreja local aqui. E por isso queria muito desafiar os irmãos a continuarmos a cuidar-nos em oração. E esta é uma jornada que nós precisamos e queremos caminhar juntos. E, portanto, por favor, vamos fazer isso. Vamos partilhar e, naquilo que for possível, vamos partilhar também assuntos pelos quais nós queremos orar. E eu queria partilhar com os irmãos um assunto que eu pus no grupo do WhatsApp. Alguns dos irmãos provavelmente já sabem também por outras vias, mas esta semana um triste acidente de viação tirou a vida a alguns irmãos nossos. E particularmente um casal, a Adriana e o Jardel, que eram membros da igreja de Coimbra, os queridos irmãos que serviam ali já há 3 anos. E nós estamos a orar pela igreja porque, obviamente, os irmãos sabem o impacto que um momento destes tem na vida de uma igreja, na vida daquelas famílias. E, portanto, vamos orar pelas famílias, pela igreja. E eu queria, e estou a fazê-lo antes de pôr no grupo do WhatsApp, queria explicar. Mas ontem a igreja de Coimbra lançou um apelo, se nós pudermos ajudar. Para além de orarmos, as famílias dos irmãos que partiram querem vir ao funeral, mas, como os irmãos calculam, não é fácil também em termos de custos. Então, está-se a levantar um movimento de apoio. E eu vou pôr no grupo do WhatsApp as indicações, também por via do MBWay, quem puder ajudar com qualquer valor. O fará por amor
e também por expressão de cuidado sobre as famílias que naturalmente estão a tentar vir para estarem neste momento também com a Igreja. E, portanto, vamos orar por aqueles irmãos e vamos cuidá-los, e se pudermos ajudar também desta forma, também vamos fazê-lo. A Irmã Maria foi operada e os irmãos viram as imagens. A Irmã Maria, obviamente, é uma força da natureza, não é? E estava já lá a comer maravilhosamente bem. Lucas, tens informação sobre a vinda para casa ou ainda não? Já está em casa? Veio ontem, ok, pois. Ok. Bom, tem um enfermeiro em casa, portanto, a gente espera que faças o teu trabalho. Mas vamos agradecer ao Senhor pela intervenção que o Senhor também fez na vida da Irmã Maria. Mas, entretanto, a nossa Irmã Maria dos Anjos Costa teve uma queda e está, creio eu, ainda no hospital. Eu não tive informação se, entretanto, já veio para casa. Ok. Ela foi fazer exames ao Hospital a Coimbra. Mas vamos orar pela vida desta nossa irmã. A muita idade e limitação física e uma queda nestas circunstâncias, os irmãos imaginam que precisa de cuidado. Vamos orar por ela, também pelo irmão Costa. A irmã Helena também está a passar por momentos difíceis, provavelmente, eventualmente, uma nova cirurgia. Vamos orar também pela irmã Helena Silveira. Hoje é um dia no nosso país também de eleições. É a nossa responsabilidade enquanto Igreja orar pelos nossos líderes e, por favor, queremos também, obviamente, ser cidadãos responsáveis. O nosso desafio é que todos cumpramos a nossa função enquanto cidadãos, votando e pedindo que o Senhor nos dirija na escolha, que seja de facto dirigido por Ele para o melhor da nossa nação. E continuamos a orar pelas nações. Os irmãos percebem o caos em que o nosso mundo está. Em 60 anos de vida, não me lembro de um tempo tão tenso e de tanta incerteza e, portanto, precisamos muito de orar. Orar pela Venezuela, continuar a orar por tudo o que está ali a acontecer, pelo Irão, Palestina, Ucrânia, países da África onde cristãos estão a ser diariamente mortos, amados. A perseguição está a ser terrível. Estamos, de facto, num mundo bem difícil. Precisamos de orar pelos nossos líderes para que, de facto, o Senhor possa fazer aquilo que só Ele mesmo pode fazer. É ter graça, misericórdia e, no meio de todas estas circunstâncias, o Senhor nos sustentar e podermos entender, pela Sua presença e pela Sua intervenção, pela Sua revelação, que as nossas vidas estão nas Suas mãos e que Ele é Senhor, Ele continua a ser Senhor de todas as coisas. Amém? Podemos ficar de pé, amados. Vamos à presença do Senhor em oração. Pai, o privilégio de, como teus filhos, como tua Igreja, estarmos aqui reunidos esta manhã, neste conforto, em paz, é de facto motivos mais do que suficientes para te agradecer. Pai, agradecer-te que estar aqui nesta hora, nesta circunstância, só pode ser resultado do teu imenso amor, da tua imensa graça e bondade sobre as nossas vidas. Estamos aqui porque Tu olhaste para nós com o Teu amor, nos tocastes e nos alcançastes pelo maravilhoso amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Teu Filho amado, que Tu enviastes para que hoje possamos estar aqui restaurados no nosso relacionamento contigo, podemos Te ouvir, podemos falar contigo, podemos ter intimidade contigo, Pai. Nunca teremos palavras para Te agradecer. Pai, nós queremos Te entregar todo o louvor nesta manhã. Tu és a razão para nós estarmos aqui. Tu és a razão da nossa vida. Amamos-te acima de qualquer outra coisa nesta nossa vida. E por isso aqui estamos, para reafirmar isso. Mas estamos aqui também para Te ouvir, para partilhar contigo esta jornada, para ter-te como nosso líder, nossa direção, para ter-te como aquele que mais determina tudo na nossa vida. Te agradecemos tudo isso, Pai. E te agradecemos o facto de podermos estar aqui. E nesta hora também agradecer porque alguns de nós estamos aqui com dores no coração, com situações difíceis, com lágrimas nos nossos olhos. E Tu sabes muito bem porquê. E nós oramos para que Tu as possas enxugar, que o Teu cuidado consolador, cuidador, possa vir sobre a vida de cada um de nós e Tu conheces tão bem as nossas vidas, as circunstâncias em que aqui estamos. E, Pai, pedimos-Te que desta expressão de cuidado, desta expressão de comunhão, nós possamos ser abençoados, nós possamos ser cuidados, nós possamos ser
abraçados por Ti, também naquilo que é a expressão do Teu cuidado que podemos ter uns com os outros, Pai. Permite-nos que possamos realmente estender este abraço entre nós e possamos experimentá-lo como resultado do Teu cuidado nas nossas vidas. Pai, nós te queremos agradecer por todas as bênçãos que Tu derramas sobre nós. Desde de manhã que nos levantamos, que o Teu cuidado, a Tua presença e a Tua intervenção é incontável e nem sequer conseguimos lembrar tudo aquilo que Tu já fizeste por nós hoje. Mas sabemos que tudo provém de Ti e tudo é para Ti também. E por isso aqui estamos, mais uma vez, para Te louvar. Pai, te agradecemos pela bondade que tiveste no cuidado com a Irmã Maria, na sua cirurgia. Te entregamos a sua vida mais uma vez aos teus cuidados. Continua a recuperá-la. Ó Pai, lembramos juntamente com ela todos os outros nossos irmãos doentes. Lembramos aqui a Irmã Helena, lembramos aqui a Irmã Maria dos Anjos. Tantos outros irmãos que estão a passar por dificuldades de saúde. Nós os entregamos aos teus cuidados. E descansamos, porque o teu cuidado é poderoso, é soberano e não há limites para a tua intervenção. E nós queremos descansar nesse teu cuidado. Pai, nós queremos te agradecer por todas as coisas. Porque mesmo nos momentos mais difíceis nós sabemos que tu estás presente. E mesmo nos momentos mais incompreensíveis para nós sabemos que tu tens propósitos. E nesta hora nós oramos pela igreja em Coimbra, pela família daqueles nossos irmãos que partiram. Eles estão nos teus braços nesta hora. Mas nós oramos para que tu possas consolar aquela igreja, aquelas famílias, que tu possas derramar sobre os seus corações o consolo e o cuidado que só tu podes fazer. E, Pai, nós podendo ser parte e expressão desse cuidado, usa-nos, Pai, usa-nos também para amar aqueles irmãos. Ó Pai, oramos pelas nações, oramos pela nossa nação hoje, por tudo aquilo que vai acontecer, dirige, tem graça e misericórdia sobre a vida dos líderes. Oramos pelos líderes deste mundo. Ó Pai, para que aqueles que têm promovido guerra possam recuar. Ó Pai, tem graça e misericórdia sobre aqueles que têm sofrido as consequências desses atos. Ó Pai, abençoa as suas vidas e mesmo no meio de todo esse caos, que eles possam sentir a Tua presença, o Teu cuidado e o Teu amor. Ó Pai, que tudo isso possa ser uma realidade em nós e na vida de todos aqueles que Tu amas e a quem Tu tens manifestado o Teu cuidado através do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti com gratidão, clamando pelo Teu perdão restaurador e que este tempo que Te queremos oferecer como um ato de culto, de celebração, possa chegar ao Teu coração como um aroma agradável que sai de dentro dos nossos corações, como resultado deste perfume maravilhoso que é Cristo. Ó Pai, que tudo isso possa chegar até Ti e possa chegar àqueles que estão próximos de nós. Oramos todas estas coisas com gratidão no nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Nós vamos celebrar a Cristo como se não houvesse amanhã, certo? Amém. Ok, já está aqui. Às vezes faz mau contacto o cabo. Bom dia a todos, os irmãos. Queria muito que nós iniciássemos este tempo de louvor, de adoração, cantada ao nosso Deus, cantando um hino que fala sobre a Trindade, Deus Pai, Eterno Pai, o Deus Filho, o Consolador, o Espírito Santo, e que queremos celebrar e entregar o nosso louvor enquanto igreja. Então vamos louvar o nosso Deus nesta manhã com este coro. Supremo
leitura. Eu ia pedir ao Lucas, podes-me ajudar a fazer a leitura que está ali projetada? Podes ler mesmo daí, desde que estás bem da tua voz? Ontem estavas meio adoentado, estás bem? Então faz a leitura do Salmo 146, por favor. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos jovens, em quem não há força. Saí-lhes do espírito e eles se tornaram ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus discípulos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por Senhor, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor aguarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O Senhor reina para sempre, reina de geração em geração. E o coro que nós vamos cantar a seguir é um convite para que este Rei de geração em geração, o Rei dos Reis, reine em nós. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo o que eu sou. Sim, vem reinar em mim, Senhor. Os irmãos podem sentar, este Rei que nós acabámos de convidar para viver em nós. Não sei se os irmãos têm noção do que cantaram. Música divertida, alegre, mas fizemos um convite para que Ele venha reinar em nós. E este Senhor, sendo Rei da nossa vida, vai fazer mudanças, não vai deixar as coisas como estão. Ele é o Senhor e o Deus que criou tudo, criou-nos a nós, criou o universo. E o que nós vamos cantar a seguir é uma manifestação, uma declaração ao nosso Deus, mais uma vez. Ele reina em nós, Ele é o Deus de toda a criação e Ele é o único que é digno deste louvor e quem nós queremos declarar e entregar a nossa adoração. E enquanto nós vamos cantar este coro, quem desejar fazer entrega de dízimos e ofertas terá a oportunidade para o fazer neste momento, se o desejar, se o Senhor colocou no vosso coração de participar neste momento e de o adorar desta forma também. E quem nos visita não se sinta obrigado ou constrangido a participar, fazemos como um ato de adoração ao nosso Deus. E enquanto isso vamos cantar: Deus do Universo, glória a Ti e adoração.
nós agradecemos pela tua fidelidade para connosco, porque nós podemos ver que num mundo tão caótico, tão destrutivo, nós encontramos em Ti refúgio, encontramos em Ti fidelidade, encontramos em Ti este Deus que criou tudo, que é dono de tudo, que cuida de tudo, o Deus da terra e céus, Senhor, e de cada um de nós. Entregamos tudo o que temos nas Tuas mãos, Senhor, e nesta manhã queremos entregar em especial estas ofertas e estes dízimos que entregamos na Tua presença. Que seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória, que Tu os uses para o crescimento do Teu reino neste lugar, Senhor, e nos dês sabedoria para usar estes recursos segundo a Tua vontade. É isto que oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Temos crianças aqui. Temos algumas crianças. Então, algumas crianças que estão aqui, vou convidá-las a virem à frente. Podem trazer os pais, os mais pequeninos. Podem trazer os pais ou as mães. Podem vir. O pai, a mãe, os dois, a avó, o tio. O importante é vir. Vamos cantar uma música ela é conhecida, está bem? Nós já cantámos várias vezes, mas vamos relembrar os gestos, porque ela tem uns gestos. Boa. Ok. Então, nós vamos cantar uma música que fala sobre quão grande é o nosso Deus. Nós cantamos agora que Ele é o Criador de tudo. E vamos cantar convosco uma música que diz: o meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que Ele não possa fazer. E depois tem umas palmas, sim, obrigado. Aqui nesta música nós estamos a dizer que realmente o nosso Deus é mesmo muito, muito, muito potente, muito, muito forte, muito, muito grande. Não há ninguém como Ele. E Ele pode fazer todas as coisas. Vocês têm a letra aí à frente, para quem conseguir ler e já souber ler. Vamos relembrar os gestos. Os adultos estão sentados, mas vão fazer os gestos, porque vocês já sabem que daqui a pouco se vão levantar, então já vão treinando, está bem? Cuidado para não baterem no irmão do lado nem no irmão da frente. Então vamos lá. Os gestos são assim. Meninos, vamos relembrar. Eu sei que eu estou aqui deste lado, hoje não dá muito jeito, mas vamos lá. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Depois 2 palmas. Depois isto repete. Na segunda parte, Martim, podes pôr a segunda parte, por favor. Os montes são dele, os rios... Eu não vejo os adultos a fazer, agora é que eu estou a reparar. Estava a olhar para vocês e distraí-me com eles. Vamos lá. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Depois voltamos ao início. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente. Nada há que não possa fazer. Ok? Vamos experimentar, vamos relembrar uma primeira vez. Okay. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Nada há que não possa fazer. Ok, foi um bom ensaio. Agora os adultos já sabem, vão ficar de pé. Vamos cantar agora um bocadinho mais rápido e com um bocadinho mais de força. Já todos ensaiámos. E vamos cantar 2 vezes, está bem? Vamos cantar este coro 2 vezes. Vamos lá. Meu Deus é tão grande. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer.
Os irmãos podem sentar e as crianças podem subir para o seu segundo tempo de estudo. Vão conhecer mais sobre o nosso Deus grande, forte e potente, que é a nossa força, que é o nosso escudo. E antes mesmo de passar a palavra ao pastor para a mensagem, a exposição bíblica, eu gostaria que cantássemos um coro. Eu acredito que ele não é conhecido, pelo menos não tenho memória de o termos cantado aqui, ele está na nossa coletânea, mas o Senhor colocou este coro no meu coração de relembrar este Deus que no meio do caos, o Senhor de tudo, Criador de tudo, nosso Rei, Ele é o único em que nós podemos realmente confiar. Tudo é volátil, tudo passa neste mundo, tudo é instável, como temos visto nos últimos meses e anos. Mas o nosso Deus é o nosso escudo e nós podemos afirmar que estaremos firmes nele. Então, o grupo de louvor vai cantar uma primeira vez este coro para os irmãos aprenderem e se juntarem a nós. Quem já conhecer, por favor, junte-se a nós em louvor ao nosso Deus, cantando que queremos bem dizer o nosso Deus para sempre.
acabámos de cantar é tão importante, amados, que nos deve levar a considerar no nosso coração se tudo aquilo que afirmamos, de facto, nós conhecemos. Ou se cantamos porque a letra nos levou a fazê-lo. Este Deus que de facto é um refúgio único e sublime, precisa de ser conhecido. 2 Coríntios capítulo 2, por favor, vamos recordar estes 2 versículos que o apóstolo Paulo traz até nós. Segunda Coríntios capítulo 2, e vamos recordar, trazer novamente ao nosso coração os versículos 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Amados, nós vamos continuar a considerar este tema ao longo deste ano. Sermos o bom perfume de Cristo, o bom aroma de Cristo. Fazê-lo através e a partir deste texto do apóstolo Paulo, que relaciona então este conceito de perfume, de aroma, de cheiro, com a nossa vida, com a nossa caminhada e vivência cristã. Lembrávamos a semana passada que muitos destes aromas nos são realmente muito importantes. Há cheiros, há aromas que marcam a nossa vida. Temos memórias relacionadas com esses cheiros que nunca esqueceremos. Alguns deles nos relacionam com pessoas, com momentos da nossa vida, e nós não esquecemos. Lembrávamos que os aromas, os cheiros, transformam os ambientes aonde se manifestam. Maria teve esse momento com Jesus, transformou o momento através daquele vaso de alabastro quebrado, com um objetivo claro e definido de adorar e celebrar a Cristo. Os cheiros também nos dão muitas importantes informações sobre o ambiente à nossa volta. Lembrávamos a semana passada, um cheiro a queimado provavelmente nos alerta para o perigo ou para alguma circunstância difícil. Nestas circunstâncias, para nós hoje, amados, lembrar que, e usando esta metáfora que o apóstolo Paulo traz até nós, que estes cheiros também nos dão importantes informações sobre o nosso interior. Qual é o cheiro, qual é o aroma que sai de dentro de mim? À luz deste texto, já lembrámos, e queria trazer novamente à nossa memória, que o apóstolo Paulo, mesmo no meio a circunstâncias muito difíceis em que está a escrever esta carta à igreja lá em Corinto, mantém sempre o seu coração com uma atitude de gratidão. Paulo mantém o seu foco naquele que é a fonte, naquele que é a razão de todas as coisas na sua vida. E por isso, no início deste versículo 14, ele expressa graças, porém, a Deus. Ele não esquece, ele não desvia um milímetro que seja a sua atenção e o seu foco e uma atitude de gratidão ao Senhor, este Deus maravilhoso. É também o facto de, mesmo no meio de situações difíceis, nós encontramos o apóstolo Paulo a expressar e a reconhecer que Deus concretiza sempre os seus propósitos. E diz ele que Cristo o conduzirá, o Senhor o conduzirá através de Cristo a um desfile, a uma carreira triunfal de vitória exatamente em Cristo. E provavelmente o apóstolo Paulo teve algumas inspirações, para além do Espírito Santo, mas também na palavra. Se calhar ele lembrou as palavras de Jó,
quando Jó, lá no capítulo 19, versículo 25, diz, numa situação muito difícil, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Mesmo numa situação tão caótica como Jó se encontrava. Provavelmente essa inspiração foi a mesma que levou Paulo, escrevendo a Timóteo, registar o seguinte: porque eu não me envergonho deste Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até àquele dia, mesmo no meio de situações difíceis. Paulo tinha essa experiência. Amados, é nesta sequência que o apóstolo Paulo nos vem exortar, também a partir da sua experiência, que neste desfile triunfal, nesta caminhada de vitória que é a vida cristã, que muitas vezes nos deixa marcas difíceis, que são evidentes da caminhada, mas que no discurso, no exercício e na presença desta caminhada com Cristo, o bom cheiro, a boa fragrância que vai emanar das nossas vidas, diz o apóstolo Paulo, é o do conhecimento do próprio Deus. Em todo lugar e em qualquer circunstância. E por isso ele diz, no versículo 14, sempre em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E eu gostaria, amados, de hoje podemos considerar este importante aspecto do texto. O conhecimento de Deus. Foi alvo da nossa reflexão ao longo do ano de 2025, a partir também de uma expressão do apóstolo Paulo, o desafio de conhecermos a Cristo e o seu amor, e como esse conhecimento é transformador para as nossas vidas. Temos lembrado isso tantas vezes, porque o Senhor faz questão de o dizer. Não há nada mais importante para a nossa vida do que conhecer Deus. Nada mais. Recordamos sempre as palavras que Deus trouxe através do profeta Jeremias. Aliás, o tema da nossa escola dominical para este ano. Aquele que desejar gloriar-se em alguma coisa, que se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não há nada mais importante nas nossas vidas, amados, do que conhecer a Deus. Conhecer aquele que acabámos de cantar, aquele por quem nós dissemos as coisas que dissemos agora, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa paz, que Ele é a nossa tranquilidade. Estamos a dizer isto porquê? Estamos a dizer isto porque conhecemos o Deus a quem dizemos isto. Um conhecimento que naturalmente é muito mais do que um conjunto de informações que poderemos adquirir. Amados, há muita gente que conhece muita coisa sobre Deus e esse conhecimento não faz nenhuma diferença na sua vida. Aliás, há um que tentou o Senhor Jesus Cristo revelando esse conhecimento. Satanás sabe muito sobre Deus. Aliás, ele sabe mais sobre Deus do que nós próprios, que nós sabemos. Isso não faz nenhuma diferença na vida dele, amados. O que estamos a falar e aquilo que Paulo está aqui a falar é de um conhecimento transformador. Um conhecimento que é vida eterna. Jesus ora ao Pai por nós e fala dizendo que a vida eterna é esta. Que nós o possamos conhecer a Ele como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem foi enviado. Este conhecimento é absolutamente transformador. E este conhecimento é muito mais do que um conjunto de informações que nós poderemos ou não adquirir. O que o Senhor nos está a dizer claramente através do apóstolo Paulo, amados, é que este bom aroma que a nossa vida precisa de emanar, exalar, está totalmente dependente e relacionado com o conhecimento que temos dele. Tudo aquilo que vai perfumar a nossa vida por onde caminhamos, onde formos, tem que ser resultado direto e exclusivo do conhecimento que temos de Deus. Para
nos desafiarmos a compreender um pouco melhor aquilo que o Senhor nos está aqui a falar através do apóstolo Paulo. Obviamente nós podíamos nos socorrer de muitos textos que o próprio apóstolo Paulo registrou, inspirado pelo Espírito Santo. Nas suas cartas temos muitos textos que nos ajudariam a compreender isso. Mas eu gostaria hoje de propor que o pudéssemos fazer considerando um episódio bem conhecido da vida do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo. Um episódio que acontece em Filipos. E por isso eu vou pedir aos irmãos, por favor, mantendo em mente o texto de 2 Coríntios 5, possamos ir até Atos capítulo 16. E eu creio que este episódio é-nos suficientemente conhecido para nós o lembrarmos. Paulo e Silas estão em Filipos no decurso da segunda viagem missionária, viagem essa que os levaria também depois, mais tarde, a Corinto, à igreja a quem Paulo está a dirigir esta carta. Mas, amados, olhando para aquilo que acontece lá em Filipos naquele dia, eu acho que, através deste texto, deste episódio na vida do apóstolo Paulo, nós podemos compreender o que é que Paulo está aqui a falar. Podemos perceber o que é que significa este perfume exalado, emanado da vida do apóstolo Paulo, resultado do conhecimento que ele tinha do seu Deus. Amados, olhando para este texto de Atos capítulo 16, nós percebemos que o perfume que o apóstolo Paulo espalha naquela cidade agora lá em Filipos é resultado do conhecimento de Deus. E nós entendemos isso quando percebemos que a própria ida para Filipos é resultado desse conhecimento. Se nós olharmos a partir do versículo 16 até ao versículo 10, percebemos que Deus foi, através da ação do Espírito Santo, condicionando e dirigindo a vida do apóstolo Paulo. Eles tentavam ir para algum lugar e o Espírito Santo o impedia. Deus estava a dirigir a sua vida para que eles fossem estar naquele tempo, naquela circunstância em Filipos. Isso era resultado do apóstolo Paulo conhecer o seu Deus. Eles reconheciam este Deus que falava com eles, este Deus que comunicava com eles. A voz do Espírito do Senhor era entendida por ele, porque eles conheciam a sua voz. Amados, nós percebemos que o perfume que o apóstolo Paulo espalha em Filipos é resultado do conhecimento de Deus quando vemos Paulo e Silas nos lugares certos. Diz os versículos 13 e seguintes que Paulo e Silas, chegando a Filipos, foram procurar o lugar da oração, o lugar da congregação. Amados, quando tantos hoje põem em causa este privilégio que nós estamos agora aqui a desfrutar, de podermos estar como igreja juntos, quando alguns querem nos convencer que isto não é importante, nós olhamos para Paulo, que conhecia o seu Deus, e ele sabia que era importante estar no lugar da oração. Era mesmo o lugar onde os irmãos se reuniam. E ele dirigiu-se para lá. Paulo e Silas dirigem-se para o lugar certo. Um lugar de oração. Um lugar onde o Evangelho era pregado. Diz o texto que, como resultado disso, aí no versículo 15, onde houve batismo, onde houve manifestação pública da fé em Cristo através do batismo. Houve um lugar onde a obediência ao Senhor estava presente e era manifesto. Amados, isso é resultado do apóstolo Paulo conhecer bem o seu Deus e estar aonde Deus queria que ele estivesse, a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. É muito evidente para mim isso neste episódio. É muito evidente para mim que o perfume que o apóstolo Paulo emana na sua vida é resultado do conhecimento de Deus, quando Deus dá a Paulo o discernimento do que é certo e o que é errado. Eu não sei se os irmãos já alguma vez se questionaram pelo facto de Paulo ter agido contra aquela menina quando ela dizia o que era certo. O versículo 17 diz: seguindo a Paulo e Silas e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aquela menina dizia o que era certo. É verdade. Mas o versículo 18
registra que isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amados, é preciso conhecer muito bem o nosso Deus para estar numa situação destas e perceber o que é certo e o que é errado. Porque aquilo que estava a chegar aos ouvidos do apóstolo Paulo era certo, mas vinha da pessoa errada. Não vinha daquela menina. Vinha de um espírito que estava a usar e a escravizar aquela menina. É preciso conhecer muito bem o nosso Deus. E Paulo conhecia muito bem o seu Deus. E por isso, naquele momento, ele pôde discernir o que era certo e o que era errado. Amados, nós percebemos que o perfume que emana da vida do apóstolo Paulo é o conhecimento de Deus. Quando percebemos que quando Paulo e Silas são injustiçados, são injuriados, são acusados, são maltratados, quando eles são espancados violentamente e finalmente presos, eles não perdem o discernimento do que estão ali a fazer. Eles não perdem a noção do que está ali a acontecer. Eles não perdem, e Paulo não perde a noção daquele a quem serve. E por isso podemos ver no final destes versículos, entre o 19 e 25, no versículo 25 está registado, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Porquê? Porque ele sabia muito bem que era o seu Deus. Aquele Deus que os tinha conduzido ali. Aquele Deus que lhe tinha dado discernimento para compreender que aquilo que estava a acontecer na vida daquela menina não era bom. E como resultado disso, eles terem sido presos, acusados, eles não perderam a noção de quem estava por trás de tudo isso. Era um Deus a quem eles conheciam. E esse perfume saía da vida deles. Amados, nós percebemos que o perfume que emanava da vida do apóstolo Paulo é resultado do conhecimento que ele tinha do seu Deus. Quando percebemos que Paulo e Silas, numa situação tão difícil, perceberam que um terremoto que abriu as portas do cárcere não era oportunidade para fugir. Eu não sei quantos de vós já estiveram dentro de prisões. Eu já lá fui muitas vezes, não pelas razões erradas. Mas, amados, qualquer pessoa que está dentro de uma prisão, aquilo que mais deseja é sair de lá. Porque aquilo não é um lugar bom para se estar. Quando Paulo e Silas perceberam que as portas da prisão, onde eles estavam presos injustamente, por razões erradas, estavam abertas e não fugiram, era porque eles conheciam muito bem o seu Deus. E eles sabiam que aquela não era uma oportunidade para fugir, mas era uma oportunidade para salvação. É preciso ter um conhecimento profundo do nosso Deus e emanar esse perfume da sua vida para que naquela situação todos aqueles presos que ali estavam não terem fugido. Porque eles podiam ter fugido todos e nenhum deles fugiu. É preciso que o perfume de Cristo, pelo conhecimento que temos dele, seja tão transformador para uma situação destas acontecer. Para perceber que aquilo que estava a acontecer era o meio para levar salvação naquilo que nós sabemos e que está registado pelo menos a uma família. Mas eu acredito que naquele dia muitos mais conheceram a Cristo. Os versículos 26 a 34 registram aquilo que aconteceu na vida daquele carcereiro. E não só ele, mas toda a sua família conheceu a Cristo e deu testemunho desse conhecimento através do batismo. Uma oportunidade para obedecer e responder ao amor de Cristo, que emanava da vida de homens que conheciam muito bem o seu Deus. Amados, certamente que Paulo, olhando para todos aqueles acontecimentos que estavam ali a acontecer em Filipos, percebiam que era Deus que estava no assunto, que era Deus a colocá-los naquela cidade para um desfile triunfal e vitorioso de uma caminhada de vitória pelaquela cidade. Sim, mesmo quando foram presos, mesmo quando foram maltratados e chicoteados. Eles estavam a caminhar por aquela cidade e a deixar no meio daquela cidade
por meio de Cristo e pelo conhecimento que eles tinham de seu Deus, um aroma e uma fragrância absolutamente transformadora, que só podia ser resultado deste conhecimento que eles tinham do seu Deus. E por isso Deus trouxe salvação àquela cidade. E por isso uma igreja era plantada naquela cidade. Amados, como aplicar isto à nossa vida? Eu queria repetir aquilo que já partilhei com os irmãos no passado domingo. E que confesso-vos que cada vez estou mais convicto disto e até preocupado com o assunto. E preocupa-me a possibilidade de nós, na nossa caminhada cristã, não levarmos este assunto a sério. Na quarta-feira nós estávamos aqui juntos a considerar um texto sublime de Êxodo capítulo 20. E o que nós estávamos a ver, à luz daquele texto, para além de encontrarmos a descrição e a apresentação dos 10 mandamentos que todos nós conhecemos, é percebermos que Deus é um assunto tão sério que quando Ele fala, coisas incríveis acontecem. E Deus exigia da parte do seu povo condições, porque era Ele que estava a falar. Ele criava, inclusive, limites e exortou o povo para não passarem os limites, porque isso poderia ser fatal para eles, porque eles não podiam se aproximar dele. Chamou-os à santidade, à purificação. Porquê? Porque Deus estava a falar naquele lugar, naquele tempo. Amados, a vida cristã é muito séria, porque para nós hoje estarmos aqui, na presença de Deus, na comunhão, na intimidade com Deus, para nós estarmos hoje aqui e sabermos que Ele está no nosso meio. Este era o momento em que, de facto, devíamos todos dizer um grande amém, não é? Ele está no nosso meio. Ele chegou primeiro do que nós. Este é o lugar onde nós juntos, estamos juntos uns com os outros, mas onde nós temos a oportunidade de experimentar nesta doce comunhão a presença de Deus aqui também. Ele é onipresente, mas Ele está no meio. Ele disse que estaria onde nós estivéssemos reunidos em seu nome, Ele estaria para uma manifestação e para uma intervenção particular. Amados, para nós hoje podemos estar aqui neste tempo de intimidade, de comunhão, de proximidade com Deus, de uma forma diferente daquilo que aconteceu em Êxodo 20. Deus não pôs limites. O limite que Deus tinha posto naquela altura provocava uma morte. Para nós hoje estarmos aqui, houve uma morte. Cristo morreu na cruz para que esse limite pudesse ser ultrapassado e nós pudéssemos ter intimidade, proximidade com este Deus Santo. Claro que nós hoje estamos aqui domingo de manhã porque Cristo não ficou na cruz nem no túmulo. Ele ressuscitou, está vivo e vai voltar logo, logo. Amados, a vida cristã é uma coisa muito séria, muito séria. Ser filho de Deus, ser cidadão do reino, é um assunto muito sério que nós temos que considerar muito seriamente na nossa vida. E por isso, ser parte desse projeto, que inclui sermos igreja, é um assunto muito sério. O Pai, como eu já lembrei, fez o maior investimento da história da humanidade para que cada um de nós possa ser igreja, possa ter este privilégio de ser um filho amado do Pai. E como nós também podemos perceber facilmente, o Pai também faz um enorme investimento para que cada um de nós entenda a seriedade deste assunto. E por isso Ele fala de muitas formas. E Ele dá-nos muitas visões para nós percebermos esta realidade. E esta realidade é muito importante para nós e é muito importante para um mundo que precisa de conhecer Deus também. Muito importante. Este mundo precisa de conhecer Deus. Deus e o seu conhecimento é um assunto tão sério e determinante para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Porque este conhecimento precisa de ser transformador na minha vida diária, no meu viver e na minha experiência de todos os dias. Amados, nunca houve tanto acesso à informação.
Mas a informação não resolve o problema. Eu acredito que provavelmente alguns de nós, em certos momentos e na história da vida da igreja, se pensou que a informação resolvia o problema. Não, a informação não resolve o problema. Nunca se teve tanto acesso à informação sobre Deus. Hoje, em qualquer aparelho, se tem acesso à Bíblia. Houve tempos em que levar uma Bíblia a alguém era uma dificuldade, não é? Hoje, é muito fácil ter acesso à informação também sobre Deus. E, no entanto, amados, continua a ser tão difícil vidas serem transformadas pelo conhecimento deste Deus. Porquê? Porque poucos se expõem a um conhecimento transformador, que é muito mais do que conhecer Deus, é este conhecimento transformar a minha vida e fazer dela, e exalar dela um aroma absolutamente maravilhoso, que é resultado da sua presença na nossa vida, amados. Infelizmente, o trajeto mais difícil da nossa caminhada continua a ser cerca de 40 centímetros. Daqui para aqui. É porque nós temos muita informação sobre Deus. Nós sabemos muito sobre Deus. Mas tantas vezes o nosso coração não reflete isso. E o aroma que sai da nossa vida não é resultado disso. Sabemos o que Deus nos ensina sobre tantos assuntos, sobre o perdão, sobre a integridade, sobre a seriedade da nossa vida. Sabemos tudo isso aqui, mas depois esse conhecimento não é transformador e precisa de ser transformador. É o conhecimento de Deus, amados, e agora recuperando este exemplo que nós consideramos com o apóstolo Paulo, é este conhecimento que nós temos de Deus que nos permite identificar a sua voz. Quando é que Ele está a falar? Como é que Ele está a falar? Nós precisamos de conhecer este Deus. Perceber a sua direção. Perceber para onde Ele nos está a guiar. Perceber que há eventos na nossa vida que nós temos como um acidente e um percalço e é tão somente Deus a falar connosco e a dirigir a nossa vida. Amados, este conhecimento precisa de ser suficientemente seguro para nós entendermos o que é certo e errado. E sabem, eu acho que estamos a viver dias definitivamente difíceis nesta matéria. Todos nós somos bombardeados com informação errada sobre o nosso Deus. É muito fácil ouvir muita coisa. E tem que ser o conhecimento sério e profundo e transformador de Deus que nos vai proteger do que é certo e do que é errado. Tal como Paulo precisou de entender naquele momento, quando ouvia coisas certas vindas da fonte errada. Amados, nós precisamos de entender que aquilo que acontece à nossa volta, em tudo aquilo que acontece à nossa volta, Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu de nós. Em nenhum dos eventos mais difíceis da nossa vida, Deus não se esqueceu de nós. Ele está lá presente. E eu preciso de conhecer este Deus de forma a que eu não me tolde nessa situação e não me esqueça que, independentemente daquilo que está a acontecer, do momento em que eu me encontro, Deus está lá comigo. Ter conhecimento de Deus para me levar a entender que não há acasos na nossa vida. Na vida do cristão não há sorte nem há acasos. Tudo tem um propósito e tudo tem um propósito vindo do Senhor. E Ele sabe muito bem o que está a fazer, amados. E quantas vezes, pelo menos comigo já aconteceu, quantas vezes nós olhamos à nossa volta e o caos que se instalou, às vezes até por decisões erradas minhas, e quando aparentemente tudo está caótico, eis que Deus se revela e nos diz: isto foi necessário para que tu estejas no lugar certo, a fazer o que é certo. Precisamos de conhecer muito bem o nosso Deus para nesse momento não errarmos. Precisamos de conhecer muito bem o nosso Deus para perceber que toda a nossa vida, todo o nosso caminhar tem como último e maior propósito a salvação de vidas, amados. Sabem, eu temo que nós, às vezes, pensemos que o último e grande propósito de toda esta jornada é sermos felizes.
Sim, Deus até nos dá o privilégio de sermos felizes quando acontece aquilo que é o grande propósito que Ele tem para a nossa vida. E, amados, Deus colocou-nos neste mundo para sermos sal e luz, para transportarmos em nós o bom aroma de Cristo, o bom aroma que transforma vidas e lugares. Isso só pode acontecer se nós conhecermos muito bem este nosso Deus. Amados, eu queria terminar voltando ao texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu espero que nós não nos cansemos de ler este versículo ao longo deste ano. Graças a Deus, graças ao Pai, porque seguimos esta carreira triunfal em Cristo. E seja aonde for que o Senhor nos levar, possamos espalhar o bom perfume do conhecimento que temos dele. Do conhecimento que temos dele. E isso irá acontecer através do nosso testemunho, através da nossa presença e intervenção. A pergunta que se impõe, as perguntas que se impõem, amados, para nós, é qual é o conhecimento que nós temos de Deus. Eu não estou a perguntar qual é a informação, a quantidade de informação que nós temos sobre Deus. É o que é que eu sei sobre Deus que é suficiente para transformar a minha vida. Qual é o conhecimento que eu tenho de Deus para, em cada momento e circunstância da minha vida, eu poder estar e ser o bom perfume que Ele quer emanar através da minha vida? Que diferença está a fazer na minha vida o conhecimento que eu tenho deste Deus? De um Deus que olhou para mim e, independentemente e antes de eu fazer qualquer coisa, entregou o seu próprio Filho numa cruz para que nós pudéssemos ter esta experiência com Ele. Que diferença está a fazer na minha vida este conhecimento deste Deus tantas vezes incompreensível à nossa mente racional e tantas vezes limitada, amados? Eu queria desafiar-nos a alguns convites para esta manhã, para as nossas vidas. Sabem, quando Paulo ia para Damasco, na altura Saulo, e teve aquele encontro com Cristo, aquilo que ele sabia sobre Cristo não estava a fazer nenhuma diferença na vida dele. E a única coisa que mudou naquele encontro foi ele perceber que afinal aquele que ele perseguia era aquele que era a salvação para ele. Ele não sabia mais, ele de repente não ficou a saber todo o Pentateuco e todos os livros da Bíblia, ele não ficou a saber tudo sobre apologética ou qualquer outra disciplina no seminário. Não, a única coisa que mudou é que aquele que ele perseguia, afinal, era aquele que o amava e que tinha morrido na cruz por ele. E o conhecimento disso mudou a vida dele. Sabem, o que está aqui em questão não é a quantidade de livros de teologia que nós lemos, e eles são úteis, obviamente. A quantidade de versículos que nós sabemos da Bíblia de cor. O que está aqui em causa é o conhecimento que eu tenho de Deus, que em cada circunstância da minha vida me permite identificar a sua voz, identificar o seu propósito, me dá discernimento e segurança para em cada momento eu não me esquecer que eu tenho um Deus que me ama de uma forma sublime. E que não há acasos na minha vida e que aonde quer que eu esteja, eu estou lá porque Deus tem um propósito para mim. E Ele quer-me usar. Ele quer-me usar. E quando, às vezes, algumas portas se abrem, esse conhecimento de Deus seja suficiente para eu perceber que não é uma fuga, mas é uma oportunidade para cumprir a vontade dEle. Este é o conhecimento que nós precisamos deste nosso Deus. Este é o convite que eu creio que o apóstolo Paulo nos deixa aqui hoje. E é óbvio, amados, que primeiro que tudo tem que acontecer na nossa vida aquilo que aconteceu com Paulo a caminho de Damasco. E eu acredito que muitos de nós não andamos a perseguir Cristo, mas também não fazemos dele o Senhor da nossa vida. Somos simpáticos com Ele, mas sabem, Jesus não quer ser simpático connosco. Ele quer ser o Senhor da nossa vida. Não perceber isso é não conhecer Deus. Jesus não veio à Terra para morrer na cruz e ressuscitar para ser simpático connosco. Ele veio para ser o nosso Salvador. Ele veio para tomar conta da nossa vida. Ele veio para ocupar um lugar que lhe pertencia,
para ser Senhor, Rei. E por isso, obviamente, tudo começa por fazermos isso, amados. E eu acredito que alguns de nós hoje aqui precisamos tomar essa decisão. E dizer a Jesus: quero que sejas mais do que simpático comigo. Eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida. E eu quero que, nesta experiência, o conhecimento que eu tenho de Ti, de Deus, seja absolutamente transformador. E que amanhã, mesmo que nós não saibamos muito mais sobre a Bíblia, saibamos que Ele é o Senhor e que da minha vida vai emanar e exalar este perfume absolutamente sublime, que é o perfume de Cristo. Mas o convite também é para que, se calhar, muitos de nós que já convidámos o Senhor Jesus para ser o Senhor da nossa vida, e Ele já é. Mas como eu dizia no domingo passado, e usando a metáfora da ofertazinha que eu deixei, falar nisso eu sei que não chegou para todos, mas nós vamos repor o estoque. Eu quero que toda a gente tenha perfumezinhos para levar. Mas como eu dizia no domingo passado, Cristo já está, mas nós temos mantido a tampa fechada e não abrimos a tampa do frasco. E não cheira a nada, amados. Está lá cheio de perfume, mas as pessoas passam por nós e não cheiram a nada. Amados, nós temos que tirar a tampa, temos que quebrar este vaso para que da nossa vida, quando nós falamos, quando nós decidimos, quando nós trabalhamos, quando nós enfrentamos, quando nós estamos, Cristo seja o grande e maravilhoso aroma da nossa vida. Isto é absolutamente sublime. É por isso que isto é um assunto muito sério, amados. E eu espero mesmo que todos nós possamos aceitar um de dois destes convites. Primeiro, Cristo deixar de ser uma pessoa simpática, porque eu acredito que ninguém está aqui hoje a perseguir Jesus, mas Ele deixa de ser uma pessoa simpática para ser o Senhor da nossa vida. E isso está ao alcance de uma oração hoje, de uma decisão hoje. E por outro lado, amados, vamos tirar a tampa e vamos exalar este Cristo. Este mundo precisa deste Cristo. Este mundo precisa de Cristo. Como ele dizia semana passada, este mundo cheira mal e o único perfume transformador é o de Cristo. E nós somos os portadores desse perfume. Amém? Isto é muito fácil, amados. É muito fácil. É muito fácil e prático. E por isso amanhã o conhecimento que temos do nosso Deus vos vai revelar os momentos e as circunstâncias em que isto tem que se tornar verdadeiramente real. Fiquem tranquilos, Ele vai fazer isso na vossa vida. Tão somente nós nos possamos expor àquilo que Ele é e àquilo que Ele quer ser na nossa vida. Vamos ficar de pé, amados. Vamos terminar orando. E eu queria renovar, amados, o convite. Isto é tão importante na nossa vida que se alguém hoje precisa de tomar uma decisão séria em relação a Cristo, que o faça. Que o faça. É urgente. É urgente e o Senhor Jesus espera que isso aconteça logo, logo na vida de cada um de nós. Pai, nós mais uma vez não temos palavras para te agradecer e para expressar o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso gozo em estarmos aqui juntos. Pai, eu olho e nós olhamos uns para os outros aqui nesta hora e percebemos que cada um de nós, por tua vontade, somos estes vasos, estes recipientes onde tu estás presente, onde tu queres estar presente. E nós somos este conjunto de vasos, de potes, de recipientes carregados deste perfume maravilhoso que agora aqui estamos juntos e é tão bom, o aroma é tão bom, mas que logo, logo iremos para as nossas casas, para os nossos trabalhos e, Pai, lá Tu queres que nós também sejamos este bom aroma. E por isso, Pai, nesta hora eu clamo pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu poder, para que em cada circunstância, em cada momento, aliás, eu clamo pela Tua revelação aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito pode operar, para que em cada circunstância, esse conhecimento que nós temos de Ti e que Tu trazes à nossa vida, possa fazer toda a diferença. Possa fazer toda a diferença.
E nós possamos estar no centro da Tua vontade, entendendo e compreendendo cada momento, cada circunstância, não através dos nossos olhos, mas através dos Teus olhos, do conhecimento que nós temos de Ti. Sabendo que para Ti não há acasos, para Ti é impossível não estares no controle de todas as coisas, para Ti não há caos, porque Tu és um Senhor de ordem, um Senhor de perfeição, de bondade. Saber que as nossas vidas são parte desse Teu plano. Ó Pai, dá-nos essa revelação para que a cada momento isso possa ser uma realidade. E nesta hora, Pai, particularmente eu oro pela vida de alguns de nós que aqui estamos, que precisamos de dizer a Jesus, ao Teu Filho, para ser o Salvador das suas vidas. Ó Pai, opera pela ação do Teu Santo Espírito esse milagre nas suas vidas. E que haja salvação. Que haja salvação. Que haja transformação pelo conhecimento que Tu nos trazes de quem Tu és. E Tu és um Deus maravilhoso. Um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de bondade. E é a Ti que nós queremos celebrar, é a Ti que nós queremos honrar, é por Ti que nós queremos viver, é por Ti que nós queremos emanar este bom perfume aqui e aonde Tu nos levares. Pai, nós Te agradecemos todas estas coisas e levamos a Ti do fundo do nosso coração, clamando mais uma vez pela Tua intervenção na vida de cada um de nós, cuidando e sustentando as nossas vidas. Fazemo-lo neste nome maravilhoso, neste aroma maravilhoso, que é Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Nós vamos ficar sentados, vamos ter um tempo de pós-lúdio e um tempo também ainda e a oportunidade para, em oração, dizermos ao Senhor aquilo que Ele deseja ouvir da nossa parte. Amém. Queremos conhecer-te, viver para mostrar-te o amor que te devemos e teu coração buscar. Queremos conhecer-te, viver para mostrar-te o amor que te devemos e teu coração buscar. A letra é pequena, curta e fácil, mas que essa possa ser a nossa oração hoje e todos os dias. Vamos juntos cantar este cântico que creio que é uma boa forma de nos despedirmos deste nosso encontro aqui.